Olá, eu sou Alessanderson e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist R na Pesquisa Contábil. Nesse vídeo eu vou mostrar como historizar uma variável. Vamos para o RStudio? Agora que nós estamos aqui no RStudio, nós podemos verificar aqui no Environment que existe o banco de dados relevância carregado, que tem 76 observações e 5 variáveis, que é o mesmo banco de dados que eu utilizei no vídeo anterior no método da amplitude interquartil. Igual no vídeo anterior, primeiramente eu vou realizar a estatística descritiva, depois verificar os gráficos histograma e boxplot, para ver se existem evidências de outlier. E diferente do vídeo anterior, eu vou focar na variável lucro líquido por ação. Então, utilizando o comando summary e dando Ctrl Enter aqui, eu verifico aqui na variável lucro líquido por ação que a mediana dela é 0,58 e a sua média é menos 3,96. O que isso pode nos mostrar? Como elas estão distantes, pode ser que existem outliers puxando a média tanto para baixo quanto para cima. Como ela está negativa, isso mostra que existem valores discrepantes negativos puxando essa média para baixo. Como a gente consegue observar aqui no valor mínimo, existe esse valor menos 249, que ele está bem diferente, por exemplo, do valores encontrados ali no primeiro quartil. E ele está bem diferente dos outros valores que a gente consegue observar aqui no terceiro quartil, no valor máximo e tal. Está bem distante. E isso pode ser evidências que existem outlier nessa variável. Depois, utilizando o comando hist e colocando o objeto relevância variável lucro líquido por ação, dando Ctrl Enter, vou dar um zoom aqui, a gente consegue observar que a maioria das variáveis elas estão entre 0 e 50, só que existe esse valor aqui bem discrepante, que é o 250 lá, que a gente viu na estatística descritiva, e também existem alguns valores aqui que estão negativos aqui, entre menos 50 e 0. O boxplot, dando Ctrl Enter aqui, vou dar um outro zoom, ele está bem estranho, igual a variável PL por ação, onde ele mostra que tem um outlier aqui, digamos, positivo, e a maioria dos outliers são negativos. Por isso que a média está negativa e comprova o que eu tinha falado anteriormente lá nessa estatística descritiva, que existem valores discrepantes negativos puxando a média para baixo. Agora, para fazer uma insorização, eu vou explicar primeiro rapidamente como é que ela funciona. Para isso, eu utilizo o comando quantil, o objeto relevância e a variável lucro líquido por ação. No argumento probs, eu mostrei que eu quero ver o primeiro percentil, o percentil 99, o percentil 5 e o percentil 95. Eu vou dar um Ctrl Enter aqui. O que é uma insorização no caso? Eu vou falar ali que todos os valores que forem abaixo de menos 89, ao invés de eles serem removidos igual no método anterior da amplitude interquartil, ele vai ser substituído por esse valor aqui, menos 89. A mesma coisa, tudo que for superior a 8,85, ao invés de ser removido, ele vai ser substituído por 8,85. Então, essa primeira parte aqui é uma insorização de 1%. A insorização de 5% é a mesma coisa, só que ao invés do percentil 1 e o percentil 99, a gente utiliza como limite o percentil 5 e o percentil 95, onde eu vou forçar que o valor mínimo seja igual ao percentil 5, que é o menos 10,75, e tudo que for abaixo desse valor vai ser substituído por esse valor. E tudo que for acima de 4,074 vai ser substituído por esse mesmo valor. Então, digamos aqui no exemplo do primeiro percentil, se aquela variável aqui, aquela observação de menos 249, ela está abaixo do percentil menos 89 aqui. Então, ao invés de removê-la, eu vou substituir esse valor menos 289 por menos 89. Então, a vantagem da insorização, comparando com outros procedimentos de tratamento de outliers, é que ela não remove observações, ela somente substitui os valores ali. Para realizar a insorização, eu vou utilizar o pacote Psych, que é um pacote da psicologia,
E eu deixei um comentário aqui, caso ele não esteja instalado no R de vocês, é só vocês utilizarem o comando install.packages e colocar o nome do pacote que ele vai ser instalado. Também recomendo que vocês assistam lá o vídeo que tem no canal do PPGC UFSC, que mostra como instalar e carregar pacotes no R. Primeiramente, eu tenho dois comandos aqui, onde o primeiro comando eu vou fazer uma insorização de 1%, e o segundo comando eu vou fazer uma insorização de 5%. Eu coloquei aqui o nome do objeto que eu vou atribuir relevância, porque eu quero acrescentar, nesse primeiro caso, a variável insorizada de 1% dentro do banco de dados relevância, e no de baixo também eu quero acrescentar a variável insorizada de 5% no banco de dados relevância, para depois eu comparar como que ficou a estatística descritiva e o gráfico dela com 1% de insorização, 5% e sem insorização. Aí aqui, depois do operador de atribuição, eu utilizei a função item, que é uma função que vai fazer com que a variável insorizada ela seja integrada ao meu banco de dados relevância, então vou colocar ela dentro do banco de dados. E aqui eu mostro que eu quero insorizar algo dentro do banco de dados relevância. Então, esse daqui é o banco de dados de origem. E aqui eu atribuí o nome da variável que eu vou querer colocar após ela ser insorizada. Esse nome aqui pode ser qualquer nome, mas eu recomendo que vocês colocam o nome da variável e eu coloco o underline W para indicar que é a variável insorizada. E para esse vídeo eu coloquei o underline 1 para indicar que ela foi insorizada a 1%. Eu vou atribuir essa variável o comando insor, que é do pacote psych aqui, que eu coloquei. E dentro do comando insor, eu quero que seja insorizada a variável lucro líquido por ação dentro do banco de dados relevância. E o argumento trim, ele mostra que eu vou insorizar essas variáveis a 1%. Então, o valor mínimo vai ser igual a ao percentil 1 e o valor máximo vai ser igual ao percentil 99. Dando Ctrl Enter aqui, a gente já consegue observar que ao invés de 5 variáveis aqui dentro do banco de dados relevância, existem 6 variáveis. Quer dizer que foi acrescentada essa variável aqui, lucro líquido por ação underline W underline 1, que ela foi insorizada a 1%. A mesma coisa para 5%. Eu vou colocar o objeto relevância, utilizar a função item, o objeto relevância de novo, e aqui eu coloco llpa underline w underline 5, que eu vou querer que crie uma nova variável dentro desse banco de dados relevância, chamada de llpa underline w underline 5, onde essa variável vai ser insorizada a 5%, como consigo observar aqui no argumento trim da função insor. Dando Ctrl Enter aqui, a gente consegue observar que foi acrescentada uma nova variável aqui, que de 6 foi para 7. Então, essa variável foi insorizada tanto a 1% quanto a 5%. E agora nós vamos ver... Opa, aqui no IP, que é lucro líquido por ação. E agora nós vamos ver como que está a estatística descritiva dela antes da insorização, após a insorização de 1% e também após a insorização de 5%. Utilizando o comando summary, relevância, abre colchetes, coloco o C de combinar, abre o parênteses e coloco o nome das variáveis que eu quero realizar a estatística descritiva, não podendo esquecer das aspas, que é um texto. Dando Ctrl Enter aqui, o que a gente consegue observar? Que o valor mínimo de menos 249 foi para menos 89, que é o primeiro percentil lá que a gente viu anteriormente, no caso de 1% de insorização. E o valor mínimo para 5% foi para menos 10, que é o que a gente observou também anteriormente. A mesma coisa. O valor máximo de 19 foi para 8,85, que é o que a gente observou para o percentil 99, que era esse valor mesmo. E para 5% aqui, o valor máximo foi para 4,07,
que é o que a gente tinha visto que era o valor do percentil 95. Então a gente consegue observar que elas foram realmente insorizadas. A mediana aqui e a média para 1%, elas estão ainda distantes, bem distantes ainda, de zero ainda tem menos 2 aqui. Então, essa inserização de 1% não tratou, digamos assim, todos os outliers, pelo que eu estou vendo aqui nessa estatística descritiva. E, ao verificar 5% aqui, a gente consegue ver que elas estão um pouco mais próximas. Então, pode ser que ainda existam poucos outliers ali na variável LLPA após a inserização de 5%, mas a média e a mediana já começaram a estar mais próximas. Nos artigos que eu vi, tanto nacionais quanto internacionais, que utilizam a insorização, eles geralmente o insorizam de 1% a 5%. São as duas medidas de corte assim que eu mais observei. Agora, realizando o histograma, a gente consegue observar aqui que antes o histograma estava bem estranho. Depois, quando foi o insorizado a 1%, ainda existem algumas observações aqui discrepantes, como a gente pode ver, mas já melhorou um pouquinho. E a 5%, a gente vê que deu uma melhorada ali no histograma, mas ainda existem algumas observações aqui discrepantes negativas. Mas está bem melhor do que antes da insorização, que estava bem estranho o histograma. A mesma coisa para o boxplot. Se a gente observar que ele está bem estranho, com a insorização de 1%, ele ainda continua estranho porque existem variáveis aqui, observações que estão negativas que ainda não foram retiradas aqui, no caso, né? não foram insorizadas. Só que quando a gente observa de 5%, ele já deu uma melhora, só que mesmo assim, a gente consegue ver que existem alguns indícios de outliers aqui. Então, a melhor insorização, digamos aqui, que foi mais efetiva, assim, talvez, olhando os gráficos, foi de 5%. Agora vamos observar os valores máximos e mínimos das variáveis sem insorização, insorizada a 1% e insorizada a 5%, para ver o que aconteceu. Primeiramente, a variável lucro líquido por ação sem a insorização, as 10 maiores no caso ali, a gente consegue ver que é 19, 5, 4.7. Quando eu utilizei a insorização de 1%, ele já substituiu esse valor 89 pelo primeiro percentil, pelo percentil 99 lá, igual eu mostrei. Então, ao invés de 19, ele colocou 8.85 e as outras permaneceram iguais. Quando eu coloquei a 5%, o percentil 99 era igual a 4.07, então o 19 aqui na variável insorizada 5% foi para 4, o 5 também foi para 4, esse 4.79 também foi para 4.07, o 4.13 também foi para 4.07 e os outros não foram alterados. Então isso que é uma insorização, ela substitui os valores ali pelo valor que eu determino. No caso, eu determinei pelo percentil de 1%. Agora, vendo os percentis inferiores, tanto para 1% quanto para 5%, primeiramente a gente consegue observar que antes da insorização, o valor mínimo era menos 249, depois menos 36, depois menos 20 e assim por diante. Quando eu coloquei o percentil de 1% como limite ali inferior, dando Ctrl Enter aqui, o percentil de 1% era o 89 no caso, né? Então ele já substituiu esse menos 249 por menos 89,81. Só que os outros ele não substituiu, os outros valores permaneceram iguais. Quando eu realizei a insorização de 5%, o percentil 5 era igual a menos 10,75. Então esse menos 249 ele substituiu por menos 10, o 36 ele substituiu por menos 10,
Esse menos 20 ele também substituiu por menos 10. O menos 11 também substituiu por menos 10. E aí assim foi até chegar aqui no menos 10,54, que a partir disso ele parou de substituir. Então isso que é a ensorização. Não é remoção, ele é a substituição dos valores ali que são considerados outliers por um determinado valor que eu determino aqui. Então, pessoal, nesse vídeo eu mostrei como insorizar uma variável. Continue acompanhando a nossa playlist R na Pesquisa Contábil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Até a próxima!